Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças e louvores se deem a cada momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de adorarmos Jesus na Eucaristia. Faça sua adoração. Vamos visitar nosso Senhor. Hoje é dia de Santo Ambrósio, que ele interceda também por nós. Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículo 21 e versículos de 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa caiu, e a sua ruína foi completa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Onde é que nós temos construído a nossa casa? Na rocha ou na areia? Casa construída sobre a rocha permanece de pé quando vem a tempestade. Casa construída sobre a areia, infelizmente, cai, porque não tem fundamento, não tem base, e aí se perde. Hoje, nós começamos esse evangelho ouvindo Jesus dizer a respeito da vontade, do colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. Esse deve ser o nosso esforço diário, porque nós temos aí uma luta contra o demônio, contra o mundo e contra nós mesmos. O tempo todo nós estamos lutando contra essas realidades, travando uma batalha contra o mal, travando uma batalha contra o Satanás, contra o demônio. E aí nós temos o grande desejo de quê? De colocar em prática a vontade do Pai que está nos céus. É fácil? Não. Não é fácil porque nós temos que lutar todos os dias. Mas o caminho que nos leva para o céu é o caminho de realizar a vontade de Deus. E quando nós realizamos a vontade de Deus na nossa vida, nós construímos a nossa casa sobre a rocha. É assim. Uma casa que se estabiliza na rocha é quando nós tememos a Deus, é quando nós colocamos a Deus em primeiro lugar, é quando nós colocamos a Deus no centro da nossa vida, é quando nós procuramos obedecer a todos os mandamentos, é quando nós colocamos o querer de Deus como realmente aquilo que nos realiza, aquilo que nos traz alegria, aquilo que nos traz a felicidade, aquilo que nos completa, aquilo que nos dá plenitude. É assim. Infelizmente, quando nós não vivemos dessa forma, o que é que nos acontece? Sofrimento, tristeza, angústia, aflição, e aí a casa desmorona, vem as tempestades, e eu pergunto, na vida de quem que não tem tempestade? Quem é que nunca passou por uma crise de fé? Quem é que nunca passou por uma doença? Quem é que nunca passou pela perda de alguém que ama muito? Quem é que nunca passou por cansaço, angústia, tristeza e etc? E às vezes doenças e tanta coisa. Se não passamos, nós vamos passar. E quando enfrentarmos essas situações da tempestade batendo contra a nossa casa, nós vamos nos apegar em quê? É por isso que tanta gente desmorona, briga com Deus, revolta com Deus, fica triste com Deus. Por quê? Porque não construiu a sua casa sobre a rocha. O que nós precisamos fazer é edificar a nossa casa onde se tem fundamento, e o fundamento é Cristo. É a palavra dele, é buscar a Deus enquanto ele pode ser encontrado. E aí podem vir quantas tempestades for, e nós vamos ficar de pé. Por quê? Porque Deus é o centro
de tudo, porque Deus é o fundamento de tudo, porque Deus é o alicerce da nossa casa. Então vamos viver desse jeito, não vamos aí ficar apegados a futilidades, a coisas efêmeras, coisas passageiras, coisas que trazem sensações de alegria, mas que não trazem a felicidade perfeita, aquela que apenas o nosso querido e amado Deus pode nos dar. Que Deus assim nos ilumine para podermos fazer a vontade de Deus com alegria, ainda quando nos custe, mas com alegria e com muita fé. Número 289, oxalá saibas cumprir esse propósito que fizeste, morrer um pouco para mim mesmo cada dia. Vamos fazer esse propósito. Todos os dias, morrer um pouquinho para mim mesmo, e nós seremos muito felizes. Até amanhã e que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.